Fala, fiel e todo mundo apaixonado por futebol. Bem-vindos a mais uma análise aqui com a gente. Hoje a gente tem uma daquelas histórias de bastidores que, olha, parecem roteiro de cinema, mas que aconteceram de verdade. Nós vamos mergulhar num verdadeiro terremoto político que sacudiu as estruturas do Corinthians. O que os relatórios estão mostrando pra gente é um cenário de ruptura total lá no Parque São Jorge. Então se preparem, porque a nossa explicação de hoje vai detalhar um expurgo político sem precedentes. É aliança histórica quebrando, manobra audaciosa falhando miseravelmente e, claro, consequências absolutas. Vamos nessa! E para vocês entenderem o nível da tensão que tá pairando no ar, dá só uma olhada nessa frase. O Parque São Jorge virou campo de batalha política. A gente não tá falando de tática, de quem vai ser o titular no próximo jogo, nada disso. A gente tá falando de um ambiente super tenso, onde cada decisão ali nos corredores tem um peso gigantesco. É aquela paixão insana da arquibancada batendo de frente com a frieza da política, sabe? E segundo os relatos, a conta dessa batalha finalmente chegou, com mais uma noite de julgamento que deixou uma marca profunda no clube. Parte 1. Campo de batalha política. Vamos entender como foi essa noite de julgamento. Tudo isso culminou na noite tensa do dia 8 de junho. O Conselho Deliberativo se reuniu e o clima lá dentro era de tribunal puro. Eles tinham que decidir o destino de quem supostamente cruzou a linha. Mas, do lado de fora, nossa, a pressão era indescritível. A Fiel marcou presença de um jeito visceral. Sabe aquela imagem forte? As reportagens mostram a torcida protestando com ratos de pelúcia pendurados nos muros do clube. Isso mesmo, ratos de pelúcia. Era uma mensagem super direta para os conselheiros. A exigência absoluta por uma limpeza. A torcida sabia exatamente o que queria, e o grito de fora ecoava pesado lá dentro. E o que mais impressiona é a velocidade das coisas. Olha só essa linha do tempo. De um lado a gente tem o dia 31 de maio, o famigerado dia da invasão. Do outro, pouco mais de uma semana depois, o dia 8 de junho, o dia do julgamento relatado pelo Poder 360. Essa resposta rápida, gente, mostra que a situação saiu completamente de controle. Não teve espaço para empurrar com a barriga. O que aconteceu no dia 31 foi tão grave que forçou a aplicar sentenças definitivas num tempo recorde. Parte 2. A invasão de maio. A tentativa de golpe que acendeu o pavio. Para entender o peso desse julgamento, a gente precisa voltar para o dia 31. O portal Meu Timão trouxe um relato que é simplesmente surreal. Um grupo liderado pela Maria Ângela de Souza Alcampos, que era a primeira secretária do Conselho, teve a audácia de simplesmente invadir a sala do Conselho Deliberativo. E a coisa escalou num nível que ela chegou a se autodeclarar presidente do órgão ali na cara dura. Pensa na gravidade da situação. É literalmente tentar arrancar o apito do juiz no meio da final do campeonato. Mas e aí? Qual era a jogada de fato? O plano deles tinha 3 metas, que eram, no mínimo, de altíssimo risco. Primeiro, anular de uma vez o impeachment do ex-presidente Augusto Melo. Segundo, reconduzir o Augusto Melo de volta para a cadeira da presidência. E terceiro, derrubar o atual presidente em exercício, o Osmar Stabile. Era uma cartada desesperada para retomar o controle na marra. Um verdadeiro tudo ou nada, com o relógio jogando contra. Só que, teve uma falha fatal nesse plano audacioso. Parecia lance de VAR. As câmeras de segurança do clube registraram absolutamente tudo. Cada passo, cada movimento na sala do conselho foi capturado. Não teve espaço para aquela velha desculpa de foi um mal-entendido. A evidência estava toda ali, gravada e irrefutável. A tentativa de tomada de poder simplesmente desmoronou na frente das lentes de segurança. Seção 3. A queda dos ex-presidentes. O buraco é bem mais embaixo. Com todo documentado, o contra-ataque institucional veio com uma força absurda. E a invasão foi só a gota d'água de uma limpeza gigantesca. O portal Infotimão trouxe uma lista de expulsões que mostra o verdadeiro tamanho dessa crise. A gente não está falando de nomes pequenos, não. Prestem atenção no peso disso. Augusto Melo, André Sanches, Dúlio Monteiro Alves. 3 ex-presidentes que dominaram a política do clube por anos. E agora, todos banidos do Parque São Jorge. É a instituição querendo provar que nenhuma figura é maior que as regras. Seção 4. O veredito final. Quando a conta finalmente chegou. Isso traz a gente de volta para aquela noite do dia 8 de junho. A noite de cobrar a fatura da invasão. O número central dessa tempestade toda foi esse aqui. 12. 12 conselheiros foram acusados de participar diretamente do ato. 12 pessoas que arriscaram tudo e que agora estavam no banco dos réus. E não era só um puxão de orelha, não. O que estava em jogo era perder o mandato na hora e ser expulso definitivamente do quadro associativo do clube. A história deles ali dentro estava por um fio. E o processo seguiu os ritos certinhos, de forma implacável.
A comissão de ética olhou as provas, reviu as imagens das câmeras e entregou um parecer duríssimo. De forma super neutra, os relatórios apontam que a recomendação foi firme: expulsão direta e imediata para 4 dos 12 acusados de liderar a invasão. E os detalhes confirmam que o conselho não pipocou. Eles não hesitaram em seguir essa recomendação. Não teve clima para acordo, conversinha de corredor, nem perdão de última hora. Para vocês terem uma noção do tamanho do repúdio interno, os números da votação dizem tudo. Pega o caso da Maria Ângela, que foi a figura central do caos. A expulsão dela teve um placar simplesmente esmagador. 111 votos a favor da expulsão, contra só 23. Foi um verdadeiro atropelo. Um recado pesadíssimo da grande maioria dizendo que não ia tolerar de jeito nenhum aquela tentativa de forçar a barra. Seção 5. O recado da Fiel. A exigência das arquibancadas. Com esses vereditos dados e a papelada assinada, o que fica para a história, né? A sensação inegável, muito bem pontuada pelas fontes, é que a instituição está finalmente varrendo uma sujeira pesada que se acumulou por anos naqueles bastidores sombrios. Lembra dos ratos de pelúcia? Então, a Fiel não pendurou aquilo à toa. A torcida deixou muito claro que a época de aceitar manobras obscuras acabou. E a diretoria, ao expulsar os invasores aos ex-presidentes, parece ter entregado exatamente a resposta dura que a arquibancada estava exigindo a plenos pulmões. Isso deixa a gente com uma pulga atrás da orelha. Com tantos nomes de peso já eliminados do mapa e o Conselho mostrando que não tem medo de aplicar punição pesada, a grande pergunta que não quer calar é: será que essa limpeza de bastidores realmente acabou? Ou será que a gente ainda vai ver mais capítulos dessa varredura institucional histórica? Quem pode ser o próximo alvo lá no Parque São Jorge? Fiquem ligados com a gente para não perder absolutamente nenhuma atualização dessa história. Se inscrevam, ativem as notificações e a gente se vê na nossa próxima análise. Um grande abraço, Fiel!